um estudo bíblico. Ellen White diz que é necessário ensinar mais e sermonear menos, né? Não adianta você ouvir um sermão e no final não saber o que foi falado. O Everton tem nos ajudado, ele tem gravado, geralmente a maioria dos sermões que são feitos aqui por vários pregadores, e ele tem colocado no YouTube a gravação, o áudio, num canal chamado Talton IASD. Há vários objetivos. Um dos objetivos é que, de repente, alguém que não pôde vir naquele culto possa ouvir o sermão do pregador naquele dia e ouvir a mensagem. E outro objetivo é que tem pessoas que às vezes ouvem o sermão, mas que texto foi aquele, que argumento foi esse, eu não lembro, eu queria anotar algumas informações. Então, se você tiver tempo, ou tiver mesmo no carro e quiser ouvir ali, você poderá ouvi-lo. Mas vamos lá. O título do sermão nesta manhã é O Lugar para Onde Temos que Ir. O lugar para onde temos que ir. E eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da encarnação. Encarnação de Jesus Cristo. O porquê da encarnação. O porquê que Jesus Cristo, ele tornou-se carne. Tornou-se homem. Tornou-se ser humano. O porquê? E é muito importante entender isso. Porque se eu não entendo isso, eu não vou entender a salvação. Se eu não entendo isso, eu não vou entender a profundidade do que Cristo fez por mim na cruz. Mas para entender qualquer coisa do que Deus nos fala por meio da sua palavra, nós precisamos que o Espírito Santo nos guie. Então vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos colocamos aqui na tua presença, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração por meio do teu Santo Espírito. O santo e bom Consolador que foi enviado para estar conosco a cada momento. O santo e bom Consolador que nos convence a cada dia do pecado, da justiça e do juízo, e que nos faria lembrar das palavras do Senhor Jesus. Ó Pai, que o teu Santo Espírito nos faça entender a tua mensagem nesta manhã. Mas não apenas entender, mas praticar e viver em nossa vida diária. Nós pedimos isso, Pai, com base nos méritos e no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, por que Jesus teve que se tornar carne, ser humano? Geralmente nós ouvimos uma explicação básica, né? Olha, Jesus ele teve que tornar-se ser humano para poder morrer em nosso lugar, porque Deus não pode morrer, Deus não morre. Então, ao se tornar ser humano, ele podia morrer. Essa é a explicação que geralmente nós ouvimos. Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Não é como alguns dizem 50% homem e 50% Deus, porque 50% ser humano não é ser humano, e 50% Deus não é Deus, é um semideus. Mas ele era 100% cada uma das partes. Vamos então mergulhar, vamos então entender a encarnação de Jesus Cristo. Todos os textos que nós vamos ler nesta manhã são textos que estão no livro de Hebreus, certo? Então você pode manter a sua Bíblia aberta em Hebreus. Se você quiser anotar os versos para ler depois em casa de novo, você pode anotar. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, verso 7. É o primeiro texto. Hebreus capítulo 2, verso 7. Veja, aqui o autor de Hebreus, a Bíblia não diz quem escreveu o livro de Hebreus, mas a Igreja Adventista crê que foi o apóstolo Paulo, com base em várias questões, e por isso eu vou tomar a liberdade de usar o nome do apóstolo Paulo aqui. Hebreus 2, verso 7. E o apóstolo Paulo, ele cita aqui alguns versos da Bíblia, sobretudo do livro de Salmos, para comprovar a sua teologia, ou comprovar o que ele estava falando sobre o Jesus que se tornou carne. Ele mostra o cumprimento em Jesus Cristo das grandes promessas e passagens do Velho Testamento.
Hebreus 2:7, ele cita aqui um texto que é de Salmos, capítulo 8. Ele cita aqui. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Aqui ele está dizendo que na encarnação, ao tornar-se homem, ao tornar-se ser humano, Jesus se tornou o quê? Um pouco menor do que os anjos. Mas pera um pouquinho, não era Deus? Sim, ele era maior que os anjos. Mas como ser humano, o ser humano é menor que os anjos. E o texto fala, um pouco menor do que os anjos. Eu não sei se um pouco menor do que os anjos se refere à estatura de Adão, né? Porque talvez a gente seja muito menor que os anjos, porque Adão era muito mais alto que a gente. Mas também ele pode estar falando em relação ao poder, né? Que um ser humano tem, de que um anjo tem. Bom, mas ele foi feito um pouco menor. Quando que ele foi feito um pouco menor que os anjos? Na sua encarnação. Ao tornar-se homem. Verso 9 agora ainda de Hebreus, capítulo 2. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então agora que o apóstolo Paulo fala de dois aspectos, sofrimento e vitória. Sofrimento e vitória. E ele fala do seu sofrimento da morte, mas que ao mesmo tempo, através da sua morte, ele foi coroado de glória e de honra, através da sua morte. Verso 11. Pois todo que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha, queridos, aqui nós temos alguns personagens. O que santifica a nossa vida é Jesus Cristo. Os que são santificados somos nós. E todos vêm de um só. E esse um só é Deus, o Pai. Jesus, o santificador, você o que é santificado, e todos vêm de Deus. E aqui Paulo está falando da encarnação, que através de Jesus tornando-se homem, através da sua morte ele pôde nos santificar. Agora há um ponto interessante aqui, o verso 12. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui está dizendo que Jesus Cristo, ao tornar-se homem, por meio da sua encarnação, ele declararia o nome de Deus no meio da congregação. Então, por que Jesus veio à Terra? Para revelar o caráter do Pai. O caráter do Pai estava sendo desfigurado, distorcido diante das pessoas. As pessoas na época de Jesus, elas pensavam que Deus era um Deus irado, um Deus que estava preocupado em punir, procurando uma oportunidade para acabar com você. Essa era a visão que as pessoas estavam tendo. E Jesus ele veio declarar o amor, o caráter, a justiça do Pai. E ele diz, eu vou declarar o teu nome aos meus irmãos. Quando que ele ia fazer isso? Quando ele viesse na terra. Por meio da encarnação. E ele diz no meio da congregação, e a palavra grega aqui para congregação é eclésia, que deu origem à palavra igreja. Eu vou declarar o teu nome no meio da igreja, Cristo está dizendo. No meio das pessoas. Eu vou dizer quem o Senhor é. E ele fez isso muito bem. Porque Jesus ele dizia, olha, o Pai que está nos céus, o meu Pai, ele declarava sempre o caráter de Deus. E aqui Paulo ele mostra que a encarnação de Cristo, o Cristo tornar-se homem, ser humano, teve um resultado positivo. Não foi só o resultado da sua morte, sofrimento, e ele mostra no verso 13 esse resultado positivo, citando um texto de Isaías. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis que estou aqui e os filhos que Deus me deu. Jesus, então, apresentando diante do universo e diante do Pai, todos os salvos, todos os filhos que o Senhor o deu a ele através da morte. Então, eu estou aqui
e junto comigo os filhos que o Senhor me deu. E que Deus queira que você e eu estejamos juntos, né? Nesses filhos que foram dados para Cristo por meio da sua morte. No verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando uma criança nasce, e ali está o pai e a mãe, e o pai e a mãe podem dizer, esse aqui é do nosso sangue, né? Do nosso sangue. Tanto que existe uma probabilidade, assim, rara, da criança ter um problema conforme o tipo sanguíneo, os fatores sanguíneos do pai e da mãe, né? Então, geralmente, quando a mulher vai engravidar e tal, vai falar com a médica, o médico, olha, eu quero engravidar, geralmente pergunta, qual que é o seu tipo sanguíneo, qual o tipo sanguíneo do marido, né? Para dar tudo certo. Quando a criança nasce, ela tem participação na carne e no sangue dos seus pais. Ela tem o DNA dos seus pais. E aqui a Bíblia está dizendo que nós temos a participação na carne e no sangue de Jesus, por meio da sua morte. E na morte de Cristo ele destruiu o quê? Aquele que tem poder sobre a morte, o diabo. Foi destruído. Por mais que ele está vivo ainda, mas ali foi decretado a sua destruição. Vitória de Cristo sobre o diabo. Então aqui nós vemos alguns detalhes da encarnação. Bom, mas Jesus ele não tinha que tornar-se ser humano apenas para morrer por você. Ele também tinha que tornar-se ser humano para viver por nós. Esse é um aspecto importante da encarnação. Não é apenas morrer por nós, mas viver por nós. Viver por nós. Veja, imagina que você diz para sua esposa, ou para o seu marido, vamos deixar os homens assim como cavalheiros, né? Olha, se um bandido der um tiro, eu me atiro na frente da bala para você não morrer, né? Tem marido que empurra a esposa na frente, né? Se atira na frente. Alguns dizem que morrer por alguém até é fácil às vezes, o difícil é viver por alguém, né? Porque morrer por alguém é num momento, uma decisão rápida, que você tem de salvar a vida de alguém. Não é fácil, mas é algo rápido. Viver por alguém é ao longo de uma vida inteira. E Cristo viveu por nós e vive por nós. Vamos até Hebreus 7, verso 25 e 26. Aqui fala desse aspecto da salvação. O Cristo que vive por nós. Hebreus 7, 25 e 26 diz assim. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Trocar de microfone? Acho que a bateria está acabando. Ok. Vejam, queridos. Aqui então está dizendo que Jesus, ele vive sempre para interceder por nós. Vive sempre. Você não pode focar apenas na morte de Cristo. Porque se ele ficasse morto lá, não adiantava nada. Mas através da sua ressurreição, ele pode viver sempre para interceder por nós. Gravem esta ideia, vai ser importante ao longo do nosso estudo. Ele vivia sempre para interceder. Jesus, ele se torna o cordeiro e ele morre. Lembra que lá em Israel eles sacrificavam o cordeiro pelo pecado? Ele morre. Mas ele se torna também o sumo sacerdote. E qual que era a função do sumo sacerdote em Israel? Interceder pelas pessoas. O grande problema é que o sumo sacerdote, ele um dia ficava velhinho, idoso e morria, né? E ele era substituído por outro. E depois por outro e por outro. Porque sempre alguém devia estar intercedendo pelos pecadores. Agora Cristo, ele vive sempre para interceder por vocês. Ele nunca está morto. Enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo povo todos os dias, o verso 27 do capítulo 7 aqui diz:
que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quantas vezes Cristo morreu? Uma vez. Ele não precisava oferecer sacrifícios todos os dias. Ele ofereceu o sacrifício uma vez por todas, por nós. Agora Jesus, ele também se tornou humano para se tornar um sumo sacerdote. Vamos voltar ao capítulo 2 de Hebreus. Agora o verso 17 e 18. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Que irmãos são esses? Os seres humanos, nós. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por que ele tinha que se tornar ser humano? Para se tornar semelhante aos irmãos e para se tornar um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Sumo sacerdote é uma função humana. Anjo não é sumo sacerdote. Deus não é sumo sacerdote, é uma função humana. E para ser um sumo sacerdote, Cristo tinha que se transformar, se tornar um ser humano. E para entender o que é ser um ser humano, ele tinha que tornar-se carne. Aqui diz que ele foi tentado. E hoje ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados primeiro e depois pelos pecados do povo. Ele conseguia entender o pecador, porque ele também era pecador, porque ele também era ser humano. Então Jesus se torna ser humano, apesar de nunca ter pecado, ele é tentado como ser humano e ele entende hoje o que é ser tentado. E por isso que ele se torna um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele pode ser misericordioso porque ele entende o que é ser humano. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados, porque ele é tentado. A obra de Cristo na cruz, ela é importantíssima. Mas a obra de Cristo pós-cruz, depois da cruz, é importantíssima também. E nós, às vezes, deixamos de lado isso. Interceder sempre por nós. Viver para sempre interceder por nós. E nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Agora, na sequência, o capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, aqui Paulo está falando para a igreja, para cada um de nós, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem é? Jesus. O que Paulo está falando para a gente? Que a gente precisa considerar o quê? Atentamente, com atenção, a esse sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, que nós confessamos para ele. Nós precisamos considerar atentamente esse sumo sacerdote. Nós precisamos olhar a obra que ele está fazendo por nós. A obra de intercessão que ele faz a cada dia por nossos pecados. Agora, queridos, deixa eu explicar melhor isso aqui. Por que eu tenho que considerar atentamente? Parece que a mensagem está sendo dita porque alguém não está considerando. Parece que a gente está olhando para a cruz, olhando para o Cristo que morreu na cruz, e não está olhando para o Cristo que está no santuário intercedendo por nós diariamente. E a Bíblia está mostrando que esse é um grande problema, que eu preciso considerar, olhar atentamente para Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que intercede por nós todos os dias. Bom, na igreja medieval, qual que era o problema lá na igreja medieval? A igreja que existe até hoje, né, mas que começou lá na Idade Média, a igreja romana. Eles ensinavam as pessoas que quando as pessoas pecavam, elas deveriam ir aonde? Onde que eles deveriam ir?
na igreja e se confessar para um ser humano, né? E aquele ser humano era chamado, como é que ele é chamado? Sacerdote, né? Então a pessoa diz, eu fui na igreja e me confessei com um sacerdote. Antigamente se falava assim. E a pessoa confessou o seu pecado. Porém, geralmente ela não via o sacerdote, ficava fechado ali, né, num confessionário. Então ela não tinha como cumprir o que a Bíblia diz. Você deve olhar atentamente para o sumo sacerdote. E outro detalhe, a Bíblia diz que esse sacerdote é quem? Jesus, e não um ser humano. Quando Jesus ele morre na cruz e ressuscita, ele termina com um sacerdócio humano. Ou seja, não tem mais ser humano que é sacerdote que você se confessa para ele. Então, ele termina com isso. E agora, apesar da igreja romana colocar a cruz, o crucifixo em todos os lugares, ela ensina as pessoas não a olhar para Jesus e ir a Cristo, mas ensina a ir aos seres humanos. Ir aos sacerdotes humanos em busca de perdão. Eu pequei, o que eu devo fazer? Reze tanto isso, tanto aquilo. E a obra de Cristo na vida das pessoas, ela foi sendo esquecida. Por isso que na reforma cristã que aconteceu, muitos personagens ali foram usados, John Hus, Wycliffe, Lutero e outros, né? Para que as pessoas voltassem à Bíblia e entendessem que eu tenho que olhar atentamente para Jesus Cristo como meu sumo sacerdote. Alguns detalhes importantes. A igreja, ela acabou substituindo a obra de Cristo pelas obras dos homens. E quando as pessoas participavam da hóstia, né? E elas recebiam ali o pão, geralmente o vinho não, o vinho só o sacerdote tomava. A crença da igreja é que naquele momento, pela autoridade do sacerdote, aquele pão se tornava o corpo de Cristo. E o grande ministrador do perdão era o sacerdote. Portanto, se dizia que não havia salvação fora da igreja. Os pagãos ou os bárbaros, né, que eles diziam, eram aqueles que não estavam na igreja e eles não tinham nenhuma chance de salvação. Só havia salvação na igreja, porque a igreja tinha o poder de ministrar o perdão. Se dizia que quando Cristo morreu, ele acumulou méritos de perdão. Como se fosse um banco do perdão, méritos. E esses méritos eram administrados pela igreja, através de cartas de perdão. Então a igreja, as indulgências, talvez alguns já estudaram na escola, a história das indulgências, né? Então você podia comprar o perdão por uma semana, um mês, um ano, ou a indulgência plenária, que era para sempre. Você comprava o perdão. Então, por que a igreja podia vender o perdão? Porque ela era a que administrava o perdão. Por que você podia comprar uma relíquia? Ah, isso aqui foi um osso de um apóstolo. E as pessoas muito ricas, elas tinham, às vezes, em casa, o osso do apóstolo tal, né? Se você juntasse os ossos de todos os apóstolos que os ricos tinham, dava para fazer uns 1000 apóstolos, né? Não era 12, né? Não, isso aqui é um osso de tal apóstolo, é um osso de tal. Havia uma peregrinação, por exemplo, para uma cidade onde havia a cabeça, o crânio de João Batista, né? Ele foi decapitado, né? E quem tocasse nesse crânio recebia o perdão também. E assim, através de uma arma diabólica de Satanás, porque Satanás ele pode usar instituições, igrejas, pessoas, é só bobear que ele usa, né? Lembra de Pedro? Cristo disse, sai de perto de mim, Satanás, e era um discípulo de Jesus. Então, o Satanás, ele não tem nenhum tipo de respeito, ele pode usar pessoas, líderes espirituais, pastores, igrejas, quem ele quiser e quem permitir que ele use. E ele usou, então, a instituição igreja ali, para que colocasse o foco da salvação, encosta na cabeça de João Batista, paga por esse documento, vai ali, faz isso, faz aquilo. O importante é que as pessoas não olhassem para Jesus, como diz o livro de Hebreus, né? O nosso sumo sacerdote. Vamos dar uma olhada em Hebreus 6 agora, verso 18 a 20. Aqui nós vamos contemplar um quadro maior da salvação.
Hebreus 6, 18 a 20. Para que mediante duas coisas imutáveis. O que é imutável? Não muda. Não pode ser mudada. Quantas coisas? Duas. Nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. No verso anterior, Paulo tinha falado de promessa e juramento. E são essas duas coisas imutáveis. A promessa e o juramento. E ele diz aqui que nós devemos lançar mão de uma esperança que está proposta. Que esperança é essa? No verso seguinte, o verso 19, ele diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por quem? Por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia ensina que a nossa esperança deve estar em quem? Jesus Cristo. E que essa esperança ela é comparada agora aqui, a que coisa? Hein? É uma coisa usada na área náutica, na embarcação, uma âncora. Paulo compara essa esperança a uma âncora. Qual que é o objetivo da âncora? Manter firme a embarcação. Mas o interessante é que Paulo fala que esta âncora, ela não vai para baixo, ela vai para cima. E ela penetra onde? Além do véu. Como assim além do véu? É porque a Bíblia, ela mostra que há um santuário no céu, que tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas para entrar no santuário tem um primeiro véu, né? A tenda. E essa esperança, ela é uma âncora que penetra este véu e encontra Jesus lá no céu. E ele está intercedendo por nós. Então, eu, pecador, eu preciso ir a Cristo a cada dia. E ele está onde? Lá no céu. E eu preciso colocar a minha esperança como uma âncora em Jesus. E eu me seguro. Se o chão desabar, eu estou seguro. Se os problemas vierem, eu estou seguro. No meio dos meus pecados, eu encontro perdão em Jesus Cristo que está lá. Essa é a esperança que temos nesse Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Aqui diz que Jesus entrou lá primeiro, ele é o precursor, mas diz que ele entrou por nós. E aqui vocês vão perceber uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, ele coloca esses dois pontos. Jesus morreu por nós. Jesus entrou por nós. Porque é o seguinte, se ele não morresse por nós, estávamos perdidos. E se ele não entrasse por nós, eu não podia entrar depois. Então, se um dia eu quero entrar no céu, primeiro Jesus entrou por nós. Ele abriu um caminho. E hoje, pela fé, eu posso entrar com ele no santuário. E um dia eu poderei entrar fisicamente, através da volta do Senhor Jesus. Ele entrou por nós. Nossa esperança é uma âncora que deve estar em Cristo, no santuário celestial. Queridos, uma igreja que só olha para a cruz, ela pode ter um problema. Porque vejam, a Bíblia não me ensina a olhar para a cruz. A Bíblia me ensina a olhar para Jesus, não é isso? Olhe firmemente para Jesus. É para Jesus, não é para a cruz, simplesmente. Porque se eu olhar para a cruz hoje, eu vou encontrar Jesus? Ele não está na cruz mais. Então a cruz é uma parte importante da história da redenção. Mas eu tenho que seguir a Cristo. Onde que ele vai? Lá no Apocalipse diz que os salvos eram aqueles que seguiam o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro ia. Cordeiro está na cruz? Eu olho para a cruz. Cordeiro não está na cruz agora, está no céu, no santuário, intercedendo por mim? Eu olho para o céu. Eu tenho que seguir a Cristo. E para confirmar essa ideia, há um lindo texto aqui em Hebreus, Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Esse texto é muito conhecido. É o texto mais importante daquilo que estamos estudando nesta manhã. Eu gostaria que você guardasse no coração. Hebreus 12, verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para Jesus. Ele suportou a cruz, não se esqueçam disso, mas agora ele está onde? À direita de Deus o Pai, lá no céu. E eu tenho que olhar para Jesus. A nossa vida tem lutas, dificuldades, problemas, mas eu tenho que olhar para Jesus. É a única garantia, a única salvaguarda que nós temos é olhar para Jesus. Aqui não fala olhar firmemente para a cruz, espalhar um monte de cruz pela igreja, e cruz em tudo que é lugar, e olhar para a cruz, e olhar para a cruz. Não, é olhar para Jesus, olhar para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Nós somos cristãos, e o nome cristão é porque segue quem? Cristo. Nós estamos no cristianismo e não no cruzianismo, né? Nós seguimos a Cristo. 2 aspectos da sua obra: ele suportou a cruz e agora está sentado à direita do trono de Deus, no santuário celestial, intercedendo por nós. Vamos olhar agora Hebreus 10, 19. Eu disse para vocês que seria um estudo, né, bíblico, então nós vamos em vários textos. Hebreus 10, 19 a 23. Olha o que diz o texto aqui. Hebreus capítulo 10, 19 a 23. Aqui é o ponto principal. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para fazer o quê? Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então o que Paulo fala? Que nós temos que ter coragem, ousadia, intrepidez para entrar lá no santuário. Pela fé, temos que entrar. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. Então eu tenho que entrar pela fé no santuário celestial, mas eu tenho que purificar o meu coração, eu tenho que lavar a minha consciência, eu tenho que ter esta fé, eu tenho que entrar com sinceridade, de peito aberto, mostrando para Deus quem eu sou pecador. E então, através do caminho que Cristo abriu, o caminho que ele abriu pela sua carne, eu posso entrar no céu. Vejam, queridos, vamos pensar lá naquele pecador, lá no antigo Israel. O que ele fazia? Quando ele pecava, ele pegava um animal, um cordeiro, e levava no santuário. Mas cada vez que ele pecava, ele pegava um animal e ia no santuário e levava? Não, né? Primeiro que muitos israelitas não moravam em Jerusalém, não moravam perto do santuário. E segundo as leis judaicas, eles deveriam ir pelo menos 3 vezes por ano para Jerusalém. Só que o pecador não peca só 3 vezes por ano, não. Seria muito bom se fosse só 3 vezes por ano, mas não é. Nós pecamos muito mais. Então o que ele fazia ao longo do ano, se ele não podia ir lá no santuário, porque ele morava longe? Não era perdoado? Não. Todos os dias lá no santuário, de manhã e no final da tarde, ou à tarde, o sacerdote oferecia um sacrifício. Esse sacrifício não tinha sido trazido por ninguém. Era chamado do sacrifício contínuo, ou diário. Continuamente, diariamente, o cordeiro era morto. Portanto, o pecador, aonde ele estivesse, ele podia orar e dizia: Senhor, perdoa os meus pecados, com base no sacrifício do cordeiro que está sendo morto lá em Jerusalém. Porque continuamente o cordeiro era morto. Então, aqui a maior lição do santuário era a seguinte: perdão está sempre à disposição. Compreendem? Perdão está sempre à disposição. De manhã está à disposição, de tarde está à disposição, de noite, todos os momentos. O perdão está sempre à disposição. Um dia conversando com uma pessoa, ela disse: não, mas eu não consigo entender essa ênfase que a igreja adventista dá ao santuário celestial, a Cristo no santuário. Ele morreu na cruz e pronto.
E eu perguntei para a pessoa, quantas vezes Cristo morreu na cruz? A pessoa falou, uma vez, é por isso mesmo. E quantas vezes que você peca? É várias vezes. Então o perdão tem que estar sempre à sua disposição. Cristo morreu uma vez só, mas ele tem que colocar o perdão à sua disposição todos os dias, em todos os momentos. E por isso ele faz isso intercedendo, segundo os livros de Hebreus, sempre por nós. Em todos os momentos ele intercede por nós. Em todos os momentos. Ele está colocando o perdão à sua disposição. Cristo não podia ressuscitar, sair de férias pelo universo e deu. Ele está trabalhando todos os dias, intercedendo por nós. Pai, perdoa esse pecador, perdoa esse meu filho que pecou, né? Perdoa. Ele está intercedendo, mostrando as suas marcas. Nas palavras da escritora Ellen White, ela diz que Cristo, então, ele diz, Pai, meu sangue. Eles são o meu sangue. Eu morri por eles. Diariamente. Não haveria esperança nenhuma. Não haveria segurança nenhuma. Não haveria escape nenhum contra Satanás, se não fosse a intercessão de Cristo diária. Há um texto que eu gosto muito, que Ellen White escreveu, gosto, mas também me aterroriza esse texto. Ela diz, não fosse a intercessão de Jesus Cristo e a proteção dos santos anjos, Satanás nos esmagaria. E a gente fica vivendo, eu estou vivendo porque eu vivo, né? Parece que há algum mérito em viver. Até para viver você depende da intercessão de Cristo. Intercedendo por sua vida, para que você permaneça em pé, para que você permaneça firme. Esta obra é a única obra que pode nos salvar. Hoje nós temos então, irmãos, liberdade para entrar na presença de Cristo, amém? Liberdade para entrar no santuário onde nós podemos ter perdão e salvação. Temos liberdade para entrar. Você não pode ser bíblico sem crer no santuário celestial e no ministério sacerdotal de Jesus. Para não crer no santuário, para não crer na obra de Cristo, você teria que deixar de lado páginas e páginas da Bíblia, rasgar essas páginas e rasgar livros inteiros da Bíblia. Nós precisamos reconhecer o duplo propósito da encarnação de Cristo. A encarnação para que ele morresse na cruz e a encarnação para que ele fosse um sacerdote por nós. Sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão, remissão de pecados. Mas o perdão precisa ser colocado à disposição do pecador. E isso Cristo faz no santuário a cada dia. Você precisa olhar para a cruz e ver o Cordeiro sangrando por seus pecados. Tem que olhar. Mas ao mesmo tempo você precisa também olhar para o céu e contemplar o amável rosto do seu querido sumo sacerdote, que todos os dias, todos os minutos, todas as horas, incansavelmente ele ora por você. Ele intercede por você. Ele vela por você. Todos os dias. Existe uma luz de bênção que emana do santuário celestial. Essa luz vem da intercessão de Cristo. E se nós rejeitamos essa luz, nós ficaremos em profundas trevas. E eu quero terminar lendo com você o último texto dessa manhã, que é Hebreus 4, verso 14 a 16. É o último texto. Esse texto fala do lugar para onde nós temos que ir, que você já descobriu. Que lugar é este, né? Que é o santuário celestial, a presença de Cristo que intercede. E aqui há um convite para nós. Este é o apelo de Deus para nós na sua palavra nesta manhã. Este é o apelo. Tendo, pois, Hebreus 4, 14 e 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos nos achegar com confiança junto ao trono da graça, lá no santuário celestial. Existe um lugar para onde temos que ir.
quando nós estamos tristes e abatidos, quando nossos fardos se tornam pesados demais, existe um lugar para onde nós temos que ir, a presença de Cristo no santuário celestial. Quando a dor, quando a doença chegam na sua vida, quando nossos relacionamentos estão partidos e nos sentimos despedaçados, há uma luz que emana do santuário mostrando o caminho para onde nós temos que ir, a presença de Cristo. Quando nós caímos em pecado e nos sentimos cobertos de vergonha e desprezo, quando nos sentimos sozinhos e desamparados, há um lugar para onde nós temos que ir. Não tenha medo, não hesite por um segundo. Vá a Cristo com profunda e confiança. A sua esperança é a âncora que vai firmar você no santuário. A confiança de que você pode ir a Cristo, você vai ser recebido, perdoado, transformado. E quando o Rei da Glória, Jesus Cristo, sentado no trono, ver você, Ele vai estender o seu cetro de graça e misericórdia. E você vai achar salvação e socorro na hora em que você mais precisar. Vá a Cristo no santuário. Contemple o autor e consumador da sua fé. Quantos querem nesta manhã dizer: Senhor, eu quero olhar não apenas para a salvação que vem da cruz, mas para a intercessão de Cristo a cada dia e o perdão que Ele me dá no santuário, e eu quero clamar por este perdão. Quantos querem? Eu quero clamar pelo perdão que está no santuário celestial. Todos os dias. Ele morreu uma vez por todas, e a sua morte foi suficiente, mas nós pecamos muitas vezes e precisamos do perdão a cada momento de nossa vida. E esse perdão está à nossa disposição. Nós vamos cantar neste momento, orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, este amigo que temos em todos os momentos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado por meio da intercessão de Jesus Cristo o perdão à disposição em cada momento de nossa vida. Não perdão como uma desculpa para continuarmos pecando, porque o Senhor nos chama à fidelidade, à obediência, mas o perdão porque tanto necessitamos como pecadores, Pai. Que nós possamos olhar firmemente para Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que pode nos perdoar. Possamos confessar, ir a Ele para confessar os pecados em arrependimento, em desejo de mudança de vida. Toma nas tuas mãos, Pai, a tua igreja nesta manhã. Consagra a tua igreja para ti. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que então não teremos o culto sábado que vem aqui na igreja, porque